pessoal, tudo bom com vocês? Mais um podcast Jampa. Eu, Gabriel Eduardo, tendo a presença hoje ilustre da minha amiga Mariane, psicóloga, formada aí numa área que está ganhando bastante espaço. Creio que ajuda muitas pessoas. Ela vai contar um pouco da história dela de vida, tanto pessoal como profissional. Então é uma honra para mim ter uma pessoa da profissão dela aqui hoje para a gente debater, né? Tirar bastante dúvidas. Minha amiga, se apresenta aí, embora eu já tenha apresentado, mas fala um pouquinho mais aí. Então, como o Gabriel bem falou, né? Sou Mariane, sou psicóloga clínica, atuo aí com saúde mental. Como você bem falou, Gabriel, é uma área que tem crescido demasiadamente nesses últimos anos, né? Sobretudo aí nesse período pós-pandemia. Estamos aqui, agradeço muito o convite e vamos embora falar sobre saúde mental. Vamos embora, obrigado de verdade. Olha, já começamos de uma forma bem animada, do jeito que eu gosto. Depois de umas entradas aí, né, produção? Minha produção sempre presente aqui, a melhor produção que tem, a produção do podcast Jampa. E vamos lá, já vou começar as perguntas, tá? Me fala aí, por que psicologia? Por que você escolheu essa Bom, por que psicologia? É uma boa pergunta. Desde adolescente, né, eu tive uma grande curiosidade em entender muitos porquês, muitos comportamentos. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de pensar muito, né? Eu sou, assim, uma eterna pensadora, eu diria. E aí eu sempre me perguntei muito, né? Quem pensa muito se questiona muito, né? Tem muitas dúvidas. Então, eu ficava naquela de tentar entender, né, as coisas que aconteciam ao meu redor, situações em que muitas vezes eu me vi, principalmente durante minha adolescência, e foi o grande despertar, né, que me fez buscar naquele período ali de escola, de ensino médio, uma área em que pudesse me dar essa oportunidade de compreender algo sobre a mente, algo sobre como a gente reagia às coisas que aconteciam ao nosso redor. E foi onde eu descobri a psicologia, me despertou, né, a curiosidade, o interesse. Eu disse, rapaz, eu acho que é isso, né? E não teve nem dúvida? Não tive dúvidas. Na verdade, lá para o iniciozinho, eu tinha algumas dúvidas, como todo mundo, né? Em quais áreas? Uma área que não tem nada a ver. Qual? Nada. Arquitetura. Caro, nada a ver. Isso aí porque eu gostava muito de desenhar casinhas, eu amo organização. Então, eu gosto de olhar casas, de ver como é que tá. Mas, assim, ao longo do tempo, eu fui vendo com que eu me identificava e aquelas coisas que eu não me encaixava, e eu vi que exatas não era a minha área, né? A partir do momento em que eu excluí a área de exatas, como a arquitetura trabalha muito com isso, então eu fui para a área de humanas, né? Era o que me restava. E aí a psicologia de cara já me chamava muita atenção, né? Por se tratar de saúde mental, de compreender a mente, de compreender comportamentos, de compreender reações emocionais. E aí, como eu te falei, né? Durante minha adolescência, isso foi ficando mais sólido na minha mente, porque... Teve alguma situação na adolescência que realmente fez você entrar no curso, assim, dizer, caramba... Teve. Algum gatilho, né, que o pessoal Teve, fala. sim. Se você puder compartilhar, se não for nada tão Sim, até invasivo. gostaria. Até gostaria, Pode na falar. verdade. Aos meus 15 anos, eu descobri uma doença autoimune, que foi o lúpus, né? E aí, pra mim, aquilo foi muito, assim, um boom. Acho que já é a segunda pessoa que vem aqui que fala disso. Né? E assim, eu era muito nova, eu desconhecia a doença. Então, pra mim, foi meio que assim, como assim? Eu nem sabia do que se tratava essa doença, aí fui pesquisar. E aí foi onde, quando eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa que a médica falou foi, você precisa estar muito bem emocionalmente para saber lidar melhor com essa doença e manter ela estável. E aí eu fui começar a entender melhor o porquê eu precisava estar bem emocionalmente. Né? O porquê a nossa mente tem um poder tão grande sobre o nosso próprio corpo. E aí foi onde eu me interessei ainda mais, né? Despertei ainda mais esse interesse em buscar esses porquês. Por que eu tenho que estar bem emocionalmente? Por que a importância da saúde mental no nosso controle como um todo? E aí, para mim, foi um choque de primeira, né? Eu não queria aceitar que tinha isso. Ao longo do tempo, eu fui aprendendo a conviver. Hoje, eu convivo como se realmente não tivesse, porque eu sei muito bem lidar, está tudo controlado. Então, Hoje mas no início foi difícil. Você controla a sua mente. Você já deixou sua mente lhe controlar? Gabriel, no início, era bem difícil, bem desafiador.
porque eu não queria aceitar, né? Algumas pessoas que conhecem mais sobre a doença sabem que atingem geralmente pessoas mais velhas. Sim. E para mim, eu me via assim, poxa, eu tão novinha... Por que comigo? Por que comigo, né? Minhas amigas não tinham nada, aquela fasezinha, 15 anos, eu, né, na flor da idade, então eu ficava, por quê? Logo em mim, ninguém da minha família tem isso, da onde surgiu, por que eu? Então, assim, foi difícil essa fase inicial, muita medicação, muito corticoide, então eu ficava muito inchada, os efeitos colaterais mesmo. E aí foi difícil, mas assim, fui me trabalhando, né? E a psicologia, com o passar do tempo, tem, primeiramente, me ajudado muito nesse ponto. Mas foi de onde surgiu. Então, assim, quer dizer que psicólogo precisa de psicólogo? Sem dúvidas nenhuma. Inclusive, no início da nossa graduação, isso já é nos informado. E quando a gente está próximo a concluir, ali no finalzinho do curso, a gente tem uma necessidade, né? É obrigatório, inclusive, estar em acompanhamento. Né? Ali no finalzinho do curso? Isso, sério? porque a gente passa ali pelos estágios finais, e então a gente atende, a gente lida com vidas, a gente está realmente... E absorve muita coisa. Na prática, e a gente precisa estar bem emocionalmente para também conseguir cuidar, né, do outro. Da saúde mental das outras pessoas. Então você tem psicólogo? Eu tenho. Cara. Dei uma paradinha na terapia, mas irei voltar. Parou por falta de tempo? E assim, o autoconhecimento também permite, né, quando a gente desenvolve isso, permite você reconhecer, poxa, agora é hora de voltar, né? Agora eu posso me dar esse direito de dar uma parada. Então, ultimamente eu tenho parado, mas muita sobrecarga, muitas questões, né, que querendo ou não, você precisa ter ali o seu momento de autocuidado na terapia. E aí é importante, sim, para todo psicólogo. É uma profissão que, de verdade, vem ganhando muito espaço, principalmente devido à internet, né? O que a internet está causando hoje. Depressão, ansiedade. Como é que você vê aí as pessoas que são muito viciadas nas redes e que dependem de like, de curtida, para que o dia possa fluir? Para estar sorrindo, eu preciso ser alguém visivelmente no Instagram que tem que chamar atenção. Você sabe hoje, né, como é que é. Se você não tiver curtida, não tiver seguidor, não tiver isso, não tiver aquilo, o pessoal fica triste. O porquê que está acontecendo isso hoje em dia? Assim? Como é que eu posso falar? Tem a aprovação dos outros, né? Porque hoje a gente precisa da aprovação. Eu falo muito isso com alguns pacientes, né? Eu já discuti sobre esse tipo de temática, que é a necessidade de validação, né? E que a internet, ela querendo ou não, ela nos induz a gerar essa ideia dessa necessidade. Então, isso, infelizmente, está totalmente associado à autopercepção, né? As comparações que a gente faz ali quando se está numa rede social. Com a vida dos outros, né? Exatamente. Ali tudo é muito bom, tudo muito perfeito, né? Mas quando você enxerga isso no outro, você automaticamente olha para a sua e se questiona. Isso. Por que a minha não é assim? Né? Por que eu não sou assim? Por que eu não consigo ter isso? Por que eu ainda não cheguei nesse ponto, seja pessoal, profissional, de relações de família? Porque lá é tudo muito bom, né? A internet é a vida perfeita. É a vida perfeita, a vida que todo mundo queria ter, né? Então, assim, eu trato muito isso, inclusive, sabe, Gabriel, com pacientes que... Como é que se trata essa situação? É desenvolver autoconhecimento, desenvolver essa autopercepção, né? O que é autoconhecimento? É você se conhecer a ponto de entender quem você é, entender de onde você veio, entender sua essência e respeitar, acima de tudo isso. Aceitar e respeitar. Né? Quando a gente fala de rede social, a gente se compara muito com o outro porque a gente quer ter aquela vida. E muitas vezes a gente não está ali preparado emocionalmente para saber lidar com isso, com essa comparação. Não é o fato de eu me comparar, mas é como eu me sinto diante dessa comparação. Porque a gente pode usar comparações para se inspirar em alguém. Né? Eu sigo uma certa pessoa, X, da minha área, né, por exemplo, porque eu admiro o trabalho dela, eu quero também realizar projetos com essa proporção, quero ter um nome também, né, conhecido aí no mercado. Espelha, é algo né? que me inspira, né, que me motiva a fazer mais por mim, pelos outros, pelo meu trabalho. Mas é como eu digo, não é o fato de se comparar, mas é como eu lido
com essa comparação. Como eu faço esse tipo de comparação, né? Quem são referências para você dentro da sua área? E atualmente tem algumas, né? Da psicologia, tem Fernanda Landeiro, uma grande psicóloga. Camila Bruneta, uma grande psicóloga também que eu sigo, admiro. Tem profissionais mais próximos, assim, do Nordeste. Tem Diego, que ele é de Recife. Inclusive, eu estava perto de me formar quando já acompanhava ele e foi um divisor de águas para mim, né? Tem profissionais que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Agora me diga aí, qual o seu propósito dentro da sua profissão? Qual o seu propósito de vida lá dentro? Qual o seu objetivo? Meu propósito maior, né? Eu sempre digo a mim mesma, se eu conseguir hoje mudar 1% na vida de alguém, eu já fico muito feliz e já me sinto muito grata, né? Lógico que eu não quero mudar só 1%, eu quero, de fato, contribuir com o máximo que eu posso na vida de alguém, né? Transformar vidas, eu diria. Levar esperança, porque hoje o mundo ele está muito sem esperança, né? As pessoas estão sem esperança. Como é que você vê o mundo hoje? Eu vejo que está indo de mal a pior. Me preocupa, viu, Gabriel? Me preocupa. Principalmente a saúde mental das pessoas. Me preocupa, assim, ultimamente eu tenho até refletido como que as crianças de hoje vão ser daqui a um tempo, né? Eu tenho uma irmã de 10 anos e que eu me preocupo. Um abraço, Manu. Eu me preocupo daqui a 5, 10 anos, como é que ela vai estar nesse meio que está cada vez mais exigente, né? Mais rápido, mais acelerado. Mais imediatista, mais ansioso. Isso. Né? O Brasil, ele é hoje considerado o país mais ansioso do mundo, então é difícil. É preocupante. Ninguém sabe como é que vai estar o futuro. E principalmente agora com esse fácil acesso, porque hoje uma criança de 1 ano já nasce com um celular na mão. Exatamente. É o que eu digo à minha irmã, né? Antes eu assistia aquele TV Globinho. Eu esperava muito todos os dias, na hora do almoço, eu assistia TV Globinho para ir para a escola. Agora eu tenho um cara de 20 anos, mas eu pegava muito essa parte. E aí eu até me perdi. Eu esperava muito esse momento do TV Globinho, porque eu sabia que se eu perdesse, eu só ia ter no outro dia. Né? Então eu amava assistir antes de ir para a escola, almoçando ali e acompanhando. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Caverna do Dragão, se eu não me engano. Bob Esponja, até hoje gosto. Nossa, isso era bom demais. Eu acordava logo cedo. Exatamente. Ia assistir, meu Deus do céu. Tem como voltar nesse tempo? Tem alguma máquina do tempo aí pra gente voltar? E hoje você vê uma criança, né? Ela tem acesso ali ao YouTube, a Netflix, e ela assiste a série completa em um dia só. Acabou. Então, de fato, esse imediatismo, né? Ele tem contribuído ainda mais para a ansiedade. Nossa Senhora. E existe um tratamento específico para a ansiedade? Bom, lógico que acompanhamento e tal. Vai depender aí qual é, né, o tipo dessa ansiedade. Se é ansiedade generalizada, se é uma fobia específica, se é o próprio pânico. O tratamento vai depender de acordo com o caso, com a pessoa, com a demanda, enfim. Uma pergunta bem pessoal agora. Quando a pessoa começa com um tiquezinho nervoso, é sinal que o que? Tipo, eu já tô começando com um tiquezinho aqui, de vez em quando, é raro. Como é esses tiques? É tipo, do nada, tipo, levanta o ombro. É algo, uma pergunta particular, gente, então eu tô abrindo aqui pra vocês, né, porque eu não tô com problema não, então... Do nada, movimento. Do nada, assim, a cada, sei lá, não sei. Isso é o que é gerado pela ansiedade? Talvez. Assim, a ansiedade, ela se manifesta de diversas formas. Tem muitas vezes... Momentos específicos também, né? Tem muitas vezes questões que a gente nem imagina que sejam fruto da ansiedade. Espasmos musculares. Isso também. Né? Por exemplo, do nada, minha perna está aqui, né? Tendo espasmo, contraindo e relaxando. Então, é uma ansiedade também? Pode ser fruto da ansiedade. Pode ser. Voltado. Né? A questão a tremidinha no olho, que muita gente fala. Isso. Né? Pode ser questões de estresse, de ansiedade, né? O próprio suor frio, né? A gente fala porque os sintomas mais comuns são o quê? Palpitação, né? O coração acelerado, tremedeira, muitas vezes, dependendo do contexto, a pessoa gagueja. Eu tenho ansiedade, eu acho que a maioria das pessoas devem ter, eu acho. A primeira vez que eu tive ansiedade, parecia que eu ia morrer. Tipo, eu acho que foi Você teve uma crise, então? Foi a primeira vez, há uns 7 anos atrás, eu acho.
Eu tava... Foi num final de jogo do Libertadores do Flamengo, se eu não me engano, nem sou flamenguista. Aí eu fui dormir, lembro como hoje. Fui dormir, era meia-noite, eu virava pro lado, virava pro outro, virava. E nada de dormir. Uhum. Aí, do nada, meu coração acelerou. Eu disse, pronto, tô infartando. É agora, chegou meu dia, Jesus. Vai me levar. Espero que seja pro céu, né? Aí, tudo pronto. Tirei o carro, saí, fui sozinho, fui embora pro médico. Cheguei lá, doutor, tô morrendo, pelo amor de Deus, me ajuda, eu vou morrer hoje, Senhor. E chorando assim. Tinha 17 anos. Eu acho que eu tinha uns 17 anos, 17, não sei, faz muito tempo isso aí. Uhum. Aí eu cheguei, não, vamos bater um eletro e tal. Bateu um eletro. Aí a enfermeira, quando terminou, ela entregou pro médico, já tinha passado a sensação. Aí ele fez, você não tem nada. Aí eu fiz, como é que pode? Eu cheguei aqui quase morrendo, não tenho nada. Ele fez, você não tem nada, você teve uma crise de ansiedade, procure um médico e tal. Aí daí pra lá eu fui tapeando, sabe? Ia, não ia. Aí teve a questão de medicamento que eu quero até te perguntar. O que é que você acha das pessoas que não querem usar medicamento? Quando é recomendado, né, por um psiquiatra... Preconceito. Eu sou preconceituoso. Ah, você fala do preconceito. Não vou mentir, não sou a favor de medicamento, não. Tem casos que o tratamento ele exige a medicação. Por quê? Porque a medicação ela vai agir ali de uma forma mais, digamos que eficiente, né? Só que aí, o que acontece? Para o tratamento em si da ansiedade, a terapia jamais pode ser descartada. Jamais. Porque a terapia ela vai buscar as raízes, né, dessa ansiedade. E o que são essas raízes? A gente não sabe, logicamente. Na terapia, isso vai ser melhor investir. São coisas que também. Traumas, essas coisas. Exatamente. Na terapia, a gente trabalha todo o histórico de vida do paciente, né? Desde o primeiro momento de vida dele, a gente colhe informações, inclusive, até do momento gestacional da mãe desse paciente, de como foi esse processo. E aí, nascimento, em primeira infância, segunda infância, adolescência, juventude, até a idade adulta. Ou seja, você em um acompanhamento de terapia, você vai se dar a oportunidade de conhecer de fato quais os fatores contribuíram para que você gerasse, desenvolvesse, né, na verdade, essa ansiedade hoje na vida adulta, né? Aos 17 anos, como você falou. Pois é, eu fiz um acompanhamento, aí cheguei a tomar alguns remédios, disse, meu Deus do céu, tô ficando grau. O remédio ele vai agir ali naquela hora. Aí eu joguei tudo no lixo. Não façam isso, tá, pessoal? Não façam isso, pelo amor de Deus. Aí com o tempo eu disse, não, vou procurar eu mesmo cuidar da minha mente. Então, aí você fez terapia? Foi, eu fiz terapia. Aí pronto, fiz um acompanhamento por um tempo, aí parava. E hoje eu tô fazendo de novo terapia, porque recomendo de verdade pra você que não faz terapia, que não faz nenhum acompanhamento. Ó, aqui, ó. Excelente profissional pra você ir lá e, entendeu? Cuidar da sua saúde mental, que é importantíssimo. Concorda? Concordo. E esse preconceito que você fala, ele ainda existe até hoje e em outros contextos também, né? No sentido de enxergar o psicólogo como um médico de doido, né? Ah, quem vai para psicólogo é doido. Quando eu vou no psicólogo, a melhor sensação que eu tenho do mundo quando eu saio, nossa senhora. Por mais que a nossa área tenha ganhado uma certa visibilidade, mas ainda assim tem pessoas... Eu já atendi pacientes que chegou para mim na primeira sessão e falou, doutor, eu tô aqui, mas eu confesso à senhora que eu sempre tive preconceito. Eu não acredito em psicólogo, não. Eu não botava nenhuma esperança. Inclusive, eu dei alta, a gente finalizou semana passada, não faz umas 2 semanas, e eles totalmente grato a mim. Totalmente. Eu pensava que o acompanhamento era pra vida toda. Pode ser também, né? Pode ser. Assim, depende, sabe, Gabriel? Na TCC, que é essa abordagem que eu trabalho, o acompanhamento ele deve ser estruturado. Tem início, meio e fim. Mas... Quanto tempo? Aí depende. Depende da pessoa, né? Não existe, assim, um tempo determinado. Depende da demanda, da situação que o paciente chega, da condição emocional que ele tá, sabe? Do quanto ele vai evoluindo. Isso aí tudo varia muito. Entendi. Então aí, pessoal, para você que tem esse preconceito aí, pelo amor de Deus, tire esse preconceito. Hoje, se cuidar da saúde mental é essencial. Eu digo para mim sempre assim, saúde mental, primeiro espiritual, mental e física. Eu creio que essas 3 alinhadas tá perfeito. Concorda? Concordo.
Concordo. O resto é consequência. Então, se cuidem, pelo amor de Deus, que hoje o nível de depressão, de ansiedade vem aumentando muito. Procurem profissionais capacitados, como a minha amiga aqui, para se tratarem, né? Mari, explica aí um pouquinho pra gente sobre o que significa terapia cognitivo-comportamental, o que ela trabalha. A famosa TCC, né? A abreviação. Isso. É uma das abordagens... Logo a TCC. É uma das abordagens da psicologia, né? Eu sempre digo, tudo é psicologia, né? A psicologia vai trabalhar com várias abordagens. A psicanálise, a Gestalt, a ACP... análise do comportamento, a TCC também é uma delas e é a que eu trabalho. Em que a TCC se baseia, né? A gente chama de modelo cognitivo. Tudo aquilo que eu penso interfere naquilo que eu sinto, que interfere naquilo que eu faço, ou seja, no meu comportamento. Então, é uma abordagem que foi fundada na década de 60 por Aaron Beck. Ele era um psiquiatra e neurologista, e ele trabalhava com psicanálise pacientes depressivos, a fim de buscar estratégias para o tratamento da depressão. E, através de algumas análises que ele fez, ele observou que muitos dos pacientes apresentavam pensamentos distorcidos. Pensamentos... Como assim? Pensamentos... na verdade, ele nomeou na época, que até hoje a gente chama de pensamentos automáticos. E Como são esses pensamentos automáticos? Pensamentos automáticos são os pensamentos que você tem nesse exato momento, que estão vindo aí na sua mente. Né? A todo momento nós estamos pensando. Isso. Né? E se eu falar agora, Gabriel, o que é que você está pensando? Você tem acesso a esse pensamento. Mas ele é um pensamento automático, que ele apenas vem. Você não tem como frear, né? E dizer, agora eu vou parar de pensar. Não, ele apenas vem. Então, ele fez algumas descobertas nesse sentido e ele acabou fundando essa outra abordagem, baseada justamente na TCC, né, no modelo cognitivo, que ele fala que tudo aquilo que eu penso vai interferir na minha reação emocional, no que eu estou sentindo, e essa reação emocional pode interferir no meu comportamento, na minha ação. Entendi, olha aí, pessoal. Não sei se ficou claro, mas... Ficou claro, ficou tecnicamente uma mistura aí, ficou claro. Eu posso dar até um exemplo. Dê um exemplo. Vamos supor que, né, antes do podcast, por exemplo, nós estávamos... A situação vai ter o podcast. E aí vamos supor que ontem, qual é o pensamento que você tem? Vamos supor que é a primeira experiência minha, né? Certo. Foi a minha primeira experiência. Tá pegando e aí, você de exemplo, então. E aí um pensamento que eu pude ter eita, será que vai dar certo? Será que eu vou me sair bem? Será que eu vou saber esclarecer as dúvidas? Será que eu vou me expressar bem? Será que eu vou desempenhar bem ali? É um pensamento. A dúvida com medo. É o pensamento automático vindo. Esse pensamento automático, ele gera uma reação emocional. Sim. Como é que você se sente diante de um pensamento desse? Inseguro, com medo, ansioso. Todas essas sensações juntas. Isso aconteceu com você? Isso aconteceu comigo. E como Mas é que aí, como é que... Exatamente. Isso, como é que a gente se trabalha? Quando a gente reconhece isso... Para quem não tem um nível de autoconhecimento, né, que sabe lidar com essa situação, provavelmente essa reação emocional de medo, de ansiedade, de insegurança, ia gerar uma resposta comportamental, que seria o quê? Comportamento. Não comparecer ao podcast, dar uma desculpa e não vir. Qualquer coisa. Geralmente, é a fuga ou a evitação da situação que vai lhe gerar a ansiedade. E aí, você reconhecendo isso em você... Né, através do autoconhecimento, você vai saber lidar com aqueles pensamentos, questionar o fundamento daquele pensamento, se tem sentido ou não eu estar pensando isso, e o seu comportamento ele vai ser alterado, ou seja, você não vai fugir ou evitar, você vai vir. É o que eu fiz. Caramba. Então, assim... É se autoconhecer mesmo. É se autoconhecer e questionar os nossos pensamentos. Peraí, por quê que vai dar errado? Por quê que eu não vou me desempenhar bem? Né? É um bate-papo, é uma conversa, é um momento que eu já tive com outras pessoas em outros contextos. Olhar pelo outro lado, pelo lado positivo, né? Exatamente, é você questionar aquilo que você está pensando. Qual a veracidade que eu tenho de que isso vai dar errado? O que é que me prova que isso vai dar errado? Então, é basicamente isso, sabe, porque Gabriel? Nem aconteceu. Nem aconteceu ainda, porque eu já estou ditando que vai ser assim. Né? O que é que tem para dar errado? Né? Eu
Não sei o que é que pode, o teto vai cair, o que é que vai acontecer. É questionar os questionamentos, né? Exatamente. A fim de provar para você mesma que aquilo que você está pensando não tem força, não tem sentido. É difícil, não é fácil, né? Falar assim é simples. É porque você já tem domínio do que você faz, né? É, mas na prática é difícil. Eu entendo perfeitamente. Existe um público específico para fazer um acompanhamento psicólogo ou todo mundo tem que fazer? Tipo, tem o pessoal da obesidade, tem o pessoal com alguns probleminhas. A gente sempre fala que, assim, precisa de terapia quem realmente não sabe lidar com as questões, as adversidades que se encontra. Né? Tem pessoas que buscam só pelo autoconhecimento mesmo. Eu tenho pessoas que chegam para mim por isso. Eu não estou passando por nenhuma situação, né, conflitante, que me gere sofrimento. Não estou, mas eu quero me conhecer mais, eu quero saber o que é terapia, eu quero, sei lá, descobrir algo em mim que eu ainda não sei, desenvolver habilidades, enfim. Então vai ser muito... Tá sem problemas, digamos assim. Sem problemas, né? Sem problemas, que quer se autoconhecer. Exatamente. Entendi. Mas tem sim um público que carece, necessita mesmo, né? Qual? E aí, questões que envolvem, né, transtornos alimentares, a ansiedade ela é a demanda mais frequente da clínica, então precisa de acompanhamento, transtornos de personalidade também, né? Chega pessoas, a gente teve uma pandemia recente, né? Ainda chega pessoas com efeito colateral dessa pandemia, psicologicamente? Sim. Falando sobre o quê? A pandemia em si, ela acabou potencializando muito as questões psicológicas, né? Tudo que envolvia ansiedade, depressão. Quem já tinha, teve sim uma piora. Quem não tinha, passou a desenvolver, né? Então, tem pessoas ainda hoje que tiveram uma ansiedade muito potencializada por conta desse período aí de isolamento, daquela coisa toda da pandemia, e que hoje ainda sofrem com isso. E aí a gente precisa continuar esse tratamento. E após pandemia, né, o pós-pandemia, veio também muita questão da nova realidade, né, dos novos medos, de que algo ocorra novamente, do que pode ainda ocorrer, né? Então, assim, ainda tem muitos efeitos. Acho que vai ter aí durante muito tempo. A pandemia aí deixou uma lastra muito grande. As próprias perdas, né, que foram muitas, então... Falar em perca, eu vou fazer uma pergunta bem delicada. Teve algum paciente seu que chegou a cometer suicídio, ou então que chegou a tentar? Não precisa dizer a pessoa, tá? Sim. E aí, como é que... Não necessariamente... Como é o processo para tirar essa pessoa do fundo do poço, digamos assim? Uhum. Que é algo mais delicado, né? Tipo, tentou suicídio, como é que é? Já chegou para mim pessoas que tentaram e depois, né, quando não houve o sucesso nessa tentativa, a família decidiu começar o acompanhamento. E aí veio para mim começar, né, para estar iniciando. Aí é muito delicado, né, porque quando chega a um ponto desse, você vê que todas as esperanças que aquela pessoa tinha já foram esgotadas, chegou ao fim, para ela ter essa iniciativa, né? O paciente suicida é um paciente totalmente desesperançoso, que a gente chama, sem esperança para nada. Ele acredita que nada mais vai dar certo, né? Que a morte vai resolver tudo. Exatamente, que a única forma dele sair daquele sofrimento é pôr um fim na vida. Então, na verdade, ele quer pôr fim no sofrimento, mas ele acaba pondo fim na vida. Então, assim, é muito delicado trabalhar com esse público. Como é feito esse processo de resgatar a pessoa desse desespero? Quais são as técnicas usadas? Tem medicamento para isso? Geralmente, sim, né? Geralmente, eles estão ali à base de algum tipo de psicotrópico. Mas depende da demanda, sabe, Gabriel? É um acompanhamento, assim, de muita paciência, né? É lento, não é nada fácil. O índice de desistência é alto, muitos abandonam pela metade. O acompanhamento? O acompanhamento. Por quê? Por que eles desistem? Se é algo que é bom para a pessoa, se é um tratamento que vai fazer a pessoa ali
ressuscitar novamente para a vida, né? Porque é difícil você lidar com seus conflitos internos, muitas vezes. Né? Muitas pessoas, inclusive, elas procrastinam muito para ir para a terapia porque é desafiador você ali lidar com suas dores, com seus pontos vulneráveis. Por mim, eu fazer todo dia. Suas fragilidades. Tem pessoas que simplesmente não querem naquele momento, não estão dispostos naquele momento a lidar com isso, com algo que gera algum tipo de incômodo, de sofrimento, de desconforto, né? Quando vai lá naquele local. Então, assim... É como se ela estivesse dizendo, tô doente, né? Tipo... Ela reconhece que precisa, mas é como se ela não quisesse catucar aquela ferida, sabe? Porque vai doer, vai arder. Não quer botar o remédio porque sabe que o remédio sara, mas ao mesmo tempo ele vai machucar. Né? Quando a gente coisa o joelho e vinha aquele mertiolate, né? Ardia. Era para melhorar, mas ardia. Então é como basicamente isso. A pessoa sabe que vai curar, mas aí não quero mexer nisso agora. E aí abandona, às vezes não quer começar. Então é difícil, não é fácil. Agora deixa eu te fazer uma perguntinha, umas perguntinhas finais. O pessoal fala, depressão é frescura, ansiedade é algo de doido. Me fala aí um pouco dessas pessoas que levam isso para o lado da brincadeira e não levam tão a sério. Dê sua opinião referente a isso, por favor. É triste saber que existem pessoas que ainda levam isso com esse teor, né, de brincadeira. De deboche, né? Sobretudo quando isso parte do próprio âmbito familiar. Né? A própria família desacredita que aquela pessoa não está bem. Porque fulano é muito mimado, porque fulano é muito dramático, porque fulano só quer chamar atenção, né? Só para as pessoas ficarem ali bajulando. Isso não existe. Isso não existe. A gente ainda escuta esse tipo de fala, né? Infelizmente. E já ouvi várias vezes essa questão, né? O próprio, de dentro de casa mesmo, surgir esse tipo de fala, de preconceito, de afirmação. E parece que é como se você desvalidasse o sofrimento do outro, né? Minimizasse o sofrimento do outro. E aí esse sofrimento, ele tende a ser ainda mais potencializado, né? Porque, poxa, é como se eu soubesse, eu reconheço que eu estou em sofrimento e ninguém liga para isso. Ninguém acredita naquilo que eu estou sentindo, ninguém me compreende. Sabe, essa sensação, essa ideia, ela fica mais intensa ali. Então, assim, é triste, é preocupante, né? Essas pessoas, elas se tornam mais desesperançosas pelo fato de saber que elas estão sozinhas nessa guerra, que é uma guerra, né? Você enfrentar uma ansiedade. Então, assim, isso é uma realidade bem comum. Eu queria que você, não é o recado final, mas eu queria que você mandasse um recado justamente para essas pessoas que passam por esse tipo de deboche, que passam por esse tipo de situação, que acabam desacreditando do profissional da sua área, pela falta de conhecimento, tanto do profissional da área lá, como pelo deboche. Então, manda um recado aí para o pessoal aqui, para essa câmera. Então, pessoal, ansiedade não é frescura. Ansiedade existe sim. Lógico que a gente precisa ter uma cautela muito grande. Não é todo mundo que tem ansiedade. Estar ansioso não significa ter ansiedade. É um ponto assim que a gente deve deixar muito claro, porque hoje todo mundo quer afirmar que tem ansiedade. E não é todo mundo que tem. A ansiedade é uma emoção normal, porém quando ela traz algum tipo de prejuízo para a nossa vida, se torna um transtorno. E enfrentar o transtorno de ansiedade não é fácil. Então, nunca minimize a dor do outro. Tenha mais empatia para com o outro. Muitas vezes são vidas ali que estão em jogo, né? Muitas vezes por conta de uma palavra, de uma afirmação, de um acolhimento, a falta desse acolhimento, no caso. Então, vamos ter mais empatia, né? Se colocar mais no lugar do outro e ajudar. Se não for para ajudar, que você também não solte afirmações para prejudicar e gerar ainda mais sofrimento. Se não for para ajudar, também não atrapalhe. Porque também é uma coisa muito importante. A palavra tem o poder de destruir um dia, né? Uma palavra mal falada. Ou salvar um dia, né? Ou salvar um dia, né? Imagine aí, você sai de casa na intenção de chegar em alguém e dizer, destratar. Pô, você sabe como é que tá a mente daquela pessoa? Você sabe o que que aquela pessoa está passando tanto em casa como no trabalho? Não sabe. Então,
Vamos sair de casa para fazer o bem, né? Falar coisas boas, proclamar coisas boas, declarar coisas boas. Energia positiva, energia negativa não. Pelo amor de Deus, já basta o mundo que a gente está vivendo, já basta as coisas que a gente está passando. Então, vamos ser uma pessoa mais alta astral, não é isso, produção? Você nunca sabe o que o outro está passando, né? Pois é. Então também quero que você deixe um recado. Você gostou da estrutura? Me dê seu feedback aí, tá mais calma, mais tranquila. Eu abusei tanto ela essa semana, assim, 10 Gabriel horas. quase me endoida. Foi. Quase endoida uma psicóloga, Quase me endoida. 10 horas lá, quinta-feira, tá confirmado. Ela, tá confirmado, Gabriel. Aí todo dia eu mandava mensagem, tá confirmado. Ela veio, chegou no horário, tudo Tá bem vendo? direitinho. Cheguei tensa, inclusive. Foi, chegou tensa, mas já tá... Você gostou? Antes de começar, Diga seu ele já feedback. tava me botando uma pressão, que eu disse, pronto, Isso quer não, ver? doutora, pelo amor de Deus. Eu vou estagnar, eu vou ter uma crise de ansiedade lá mesmo. Ainda bem que ela não teve, deixei ela bem tranquila. Diga aí seu feedback em relação... Gostou da estrutura? Gostei. Gostou da entrevista em Todos si? estão de parabéns, a equipe, você. A Conduziu Manu, a muito nova bem. contratada aí, ó. O iniciozinho todo mundo tava tenso, né? Até Manu que tá ali nos bastidores. Mas assim, estrutura super bacana, produção super bacana, tudo. Muito bem feito, inclusive, o trabalho. Que eu tenho certeza que vai bombar, vai crescer demais isso aqui ainda. Pode ter certeza. Obrigado, Você tem senhor. muito potencial, Gabriel, para isso também. Obrigado. Deus Então- escuta, Deus. Tá estudando produção, acredita em mim. Tá Então, vendo? obrigada pelo convite, obrigada a vocês que estão aqui, né, colaborando, fazendo acontecer. E é isso. E abordando esse tema, né, que bom que ganhou essa proporção, essa visibilidade. E agora eu quero que você deixe uma mensagem para o pessoal, né, para todas as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo. Deixa uma mensagem. Deixa aí, isso aí vai ficar, tá? Que aí eu uso como um cortezinho bacana. Deixa essa mensagem para o pessoal aí, tanto a mensagem pessoal como profissional, para todos que lhe acompanham, que acompanham sua profissão. Uma mensagem para o mundo aí, para as pessoas, né, procurar se cuidar, procurar tratamento, procurar um acompanhamento, né, que não é brincadeira, não é algo que é para estar debochando, é algo sério. Terapia é vida, tá, gente? Eu faço terapia. Muito bem. Mas é basicamente isso mesmo. Não negligencie aquilo que você está sentindo, né? Não minimize a sua dor e não permita que ninguém chegue para você para dizer que isso é besteira, que isso é coisa da sua cabeça, de que isso vai passar, porque tudo passa. Tem coisas que realmente passam, mas quando se trata de saúde mental, a gente precisa ter um olhar mais gentil, reconhecer quando não está bem, reconhecer quando precisa de ajuda. Se for alguém da nossa família, da nossa casa, um amigo, um parente, alguém da nossa faculdade, escola, trabalho, que você nota que essa pessoa mudou, essa pessoa não é como ela era antes, essa pessoa está diferente, está mais calada, está mais introspectiva. Então, algo de errado tem aí. Então, por que não ser você a pessoa que vai estar ali para acolher, para fornecer algum tipo de ajuda, de auxílio? Às vezes até dar um abraço, perguntar se está bem, perguntar como é que ela está. Simples palavras, às vezes, como o Gabriel falou, salvam um dia. Então, queria deixar isso para todo mundo. Não esperem o pior acontecer. E eu quero agradecer a toda a equipe, produção do podcast Jampa, ao estúdio, a todos os meus amigos aqui, Matheus, Augusto, Ayrton, João. Quero agradecer também a você por essa excelente entrevista. Conteúdo muito bom, acho que foi um dos melhores. Toda vez que vem alguém aqui, eu digo que foi um dos melhores. É o jeito de puxar sardinha. Vou acreditar em você não, A gente tem Gabriel. que puxar sardinha, mas ficou muito bom, de verdade. Ficou algo de qualidade. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que vão assistir. Logo, logo vai estar saindo aí no canal do Podcast Jampa. Quem ainda não se inscreveu, vai lá, Podcast Jampa, se inscreve lá no YouTube. Segue, curte, compartilha, deixa seu feedback. Peço a vocês encarecidamente que nos ajude de verdade, de coração. Isso aqui só tende a crescer, só tende a aumentar, né? E obrigado. Um ótimo dia a todos um ótimo dia para todos que nos acompanharam. Não sei quando vai sair, mas vai sair. Então, um beijão, Podcast Jampa agradece e agradece a nossa convidada. Tchau, pessoal. Obrigada pelo convite.